com o doutor Wilson Coreçal. Me avise quando ele já está na sala, Edson? Ele já me ouve? Ele já me ouve? Então já vamos direto para essa conversa, porque é uma honra poder conversar com o doutor Wilson Coreçal, que tem uma vida dedicada ao judiciário. Doutor Wilson Coreçal foi auxiliar judiciário, foi oficial de justiça em Brasília, no TJ do DF, foi juiz de direito no TJ do Amapá, foi promotor de justiça em Brasília, vai vendo o currículo do doutor Wilson, promotor de justiça em Brasília, outros concursos prestou para promotor de justiça no Amapá, passou num concurso em segundo lugar para juiz de direito no Distrito Federal, no TJDF, é mestre em Direito Público pela Universidade de Brasília e vai tratar de um tema bastante importante em nosso programa de hoje, que trata dos produtores rurais, que vão saber sobre a defesa, a direita da defesa da propriedade, o direito da defesa da propriedade, sem o apoio da polícia, da justiça, dos políticos. Será que a lei permite o uso da força e da violência para a defesa da propriedade? Tema bastante importante e doutor Wilson é o nosso convidado desta manhã. Doutor, que honra poder vê-lo e ouvi-lo por aqui. Seja muito bem-vindo, doutor Wilson Coreçal. Bom dia, Pitori. Consegue me ouvir bem aí? Perfeitamente, doutor, perfeitamente. Muito obrigado pela gentileza, agradeço aí o seu convite, agradeço a dona Neuza, o Wesley, filho dela, que proporcionaram essa maravilhosa oportunidade de divulgar esses direitos à população brasileira. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que você está fazendo, parabéns à sua equipe. Sem equipe a gente não consegue fazer nada. Sem dúvida. E mais importante, parabéns aos seus fiéis ouvintes, que são eles que movimentam a máquina e têm o poder de solucionar os problemas do Brasil. Muito obrigado. Doutor, aliás, a dona Neuza daqui quer dar um bom dia para o senhor. Dona Neuza, obrigado por fazer a ponte, por essa boa conversa com o doutor Wilson Coreçal. Dona Neuza. E aí, doutor Wilson, seja bem-vindo. Eu sei muito bem da sua capacidade, da sua competência. Não é à toa que você está nesse programa, que tem uma audiência maravilhosa nesse país. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor, em primeiro lugar, é uma honra tê-lo aqui conosco. Esse currículo espetacular que o senhor tem vai nos ajudar a entender de fato esse tema tão importante que trata da defesa da propriedade. Nós vivemos um momento do Brasil de muita incerteza, de insegurança jurídica, as questões envolvendo, por exemplo, agora o marco temporal, as questões envolvendo, por exemplo, os considerados assim, intrusos, grileiros, invasores de propriedade no Pará, ali na região de São Félix do Xingu, e nós estamos conversando direto ali com um advogado, o doutor Vinícius Borba, sobre a guerra no campo que já se instala ali, ninguém conta para o Brasil. E o proprietário rural, aquele que produz no campo, vive esse momento de incerteza, não é, doutor? Exatamente. O que eu vejo de mais importante é que nós divulguemos os direitos às pessoas diretamente. Então, sejam produtores rurais, criadores de gado, proprietários de imóveis. Infelizmente, a gente não está podendo contar com a polícia, com a justiça e com os políticos. Então, a pessoa que tem que conhecer o direito para saber de que forma ela pode melhor se defender e aí sim, unidos, exigir que as autoridades cumpram a lei. O que está faltando é isso, exigir que as autoridades cumpram as leis. Doutor, e a lei permite o uso da força e ou da violência para defender a propriedade? Não estou gostando. Rapaz, você já está me ouvindo bem aí, né? Perfeito, doutor, perfeito. Então, você já foi na pergunta mais difícil. Permite sim. Eu quero te pedir desculpas aí e aos ouvintes, caso a gente fale coisas que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Nós que trabalhamos principalmente na área criminal, os advogados, os delegados, os policiais militares, todos lidam com isso no dia a dia. Então, sim, é permitido o uso da força e da violência, não só para você defender a sua pessoa ou o seu patrimônio, ou defender um terceiro. Entendeu? Sim,
Sim. E como se dá isso, doutor? Por exemplo, no caso da ausência da polícia, na ausência da justiça, de leis que protejam de fato os políticos que agora estão querendo discutir qualquer coisa menos estes interesses desses proprietários. De que maneira se aplica essa lei, doutor? Eu não sei se as pessoas entendem quando eu falo sem apoio da justiça, da polícia ou dos políticos. Então, vou tentar explicar. Por que sem apoio dos políticos? Ora, se são eles que fazem a lei, por que a gente precisa ficar brigando porque editaram uma lei que permite a invasão de propriedades? Então, a gente conclui que os políticos não conseguiram resolver. A polícia, infelizmente, ainda não conseguiu romper. E quando eu falo polícia, eu me refiro a policiais militares, civis e federais, e também a militares das Forças Armadas. Ainda não conseguiram romper a obediência hierárquica que deve existir desde que o comandante não esteja abusando do poder ou descumprindo a lei. Então, não podemos contar com a justiça. Por quê? A Suprema Corte quer dizer que esse chapéu meu é preto. E todos os juízes, promotores e delegados de polícia têm que falar que o chapéu é preto. Esse que eu estou usando aqui. Se um juiz der uma sentença e falar, não, esse chapéu do doutor Wilson aí é bege, é branco, é claro, ele vai ter a sentença cassada, vai responder processo no Conselho Nacional de Justiça e poderá perder o cargo por estar falando a verdade. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que orientar a população para dizer não. Não aceitamos o descumprimento da lei, independentemente do agente público que esteja dando a ordem. Pode ser um sargento da Polícia Militar, um delegado de Polícia Civil Federal, um juiz ou um ministro. O povo tem que se reunir e dizer, não vamos acatar essas decisões, seja baseada em leis injustas ou em ordens manifestamente ilegais baseadas nas leis injustas. Então, pois não, Pitoli, pode perguntar. Me perdoe interromper, mas eu estou entendendo que a gente está indo no caminho contrário, para deixar bem claro, caminho contrário da desobediência civil. Pelo contrário, o que nós estamos exigindo é o cumprimento da lei. Ô, Pitoli, eu estou escrevendo um livro de 10 capítulos sobre as 10 ações que, se o povo brasileiro aderir, o nosso país não será transformado numa miséria. Certo? Agora, exige o quê? Exige o que você precisa no seu programa, do povo, da interação do povo, do conhecimento jurídico e de dizer não às coisas que estão erradas. Entendeu? A desobediência civil é um dos capítulos. E ela é permitida pelo ordenamento jurídico. Inclusive, eu quero aqui agradecer ao senhor V.G. Borim, que escreveu o livro, que eu vou mandar um para você de presente aí para o programa. Desobediência Civil Organizada. Então, nós precisamos divulgar a verdade. A Constituição Federal precisa de correções, mas ela é muito boa. O que nós precisamos mais, e ela consta nela, o poder emana do povo que pode exercê-lo diretamente. O que significa isso? Cara, você não acha em nenhum livro a explicação do exercício do poder direto pelo povo. Você só acha explicações relativas a o poder exercido por meio de seus representantes. E quando esses representantes se corrompem, falham, deixam de cumprir a lei, se vendem e fazem leis que são vendidas, aí não tem solução? Como nós estamos vendo em muitos casos hoje. Tem solução, sim, baseada nessa Constituição. E eu quero mais uma vez parabenizar você pelo trabalho que você vem fazendo, porque é orientando a população. E quando eu falo em população aqui, ô Pitoli, eu não estou falando de gente pobre, não. Eu estou falando de empresários do agronegócio, de outros empresários, de médicos, de professores, mas que não têm conhecimento jurídico, de jornalistas,
de repórteres. O que nós precisamos? Transmitir esse conhecimento para que você, ouvinte do programa da Jovem Pan, saiba se defender sozinho. Estão invadindo sua propriedade agora? Essa é a melhor pergunta. Agora aí, você que está ouvindo, estão invadindo sua terra agora. Agora. Você vai fazer o quê? Responde aí. Manda escrito aí para o programa aí agora. O que você iria fazer se estivessem lá com a bandeirinha vermelha, botando lá na beira da sua cerca? Responde aí. Se você for pensar no que fazer, quando você chegar lá, você não entra e você já perdeu a propriedade. O negócio é o seguinte, Pitoli, aqueles meios e recursos que nós tínhamos antes, não os temos mais. Por quê? As leis já foram preparadas para privilegiar, para transferir a propriedade do trabalhador honesto e rural para os invasores. Vou chamar meu... presta atenção aqui, cara, muito sério. Eu estive numa federação de agricultura e pecuária, estive em sindicato rural, estive em associação de produtores rurais. Eu falei bem assim, ei, senhor, me dá o documento que vocês têm aí para orientar os produtores rurais, que muitos deles são pessoas bem-sucedidas, trabalhadoras, financeiramente também falando, mas não tem conhecimento jurídico. Aí, mulher, gaguejava, não tinha. E quando eu peguei um da federação, do estado inteiro, eu falei, os senhores estão legitimando a perda da propriedade. As pessoas que são filiadas aos senhores, morrerão abraçadas nesse documento e perderão a propriedade. Então, esse programa, com essa audiência maravilhosa, é extremamente importante porque é o senhor proprietário, sua família, seus filhos, seus vizinhos, é que precisam se organizar. A busca pela justiça, pela polícia e pelos políticos. Pelos políticos, tem que ser feita pelos invasores, porque os senhores saberão como se defender. Entendeu? Agora, quer fazer uma pergunta aí, Pitoli, enquanto eu tomo água? Doutor, a minha dúvida com relação a essa orientação da população, por quê? O que a grande imprensa, se é que assim a gente pode chamar ainda, está tratando é dessa relativização da propriedade. Por exemplo, quando o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira, quer colocar numa mesa os proprietários das terras do sul da Bahia, da Suzano, e na mesma mesa os invasores do MST, propondo que o Ministério do Desenvolvimento Agrário seja o mediador de um acordo, eu me assustei. Falei, é o governo federal tentando mostrar para a população o seguinte, olha, o MST invadiu uma propriedade onde tem ali, diretos e indiretos, 27 mil empregos do sul da Bahia, e o governo federal está tentando dizer o seguinte, não, mas vamos tentar compor. Eu entendo, não. Vamos expulsar esse povo da terra, vamos prender quem invadiu, vamos condenar quem destruiu a propriedade privada, porque não se contentam apenas em invadir. Precisa invadir e destruir. Como nós vimos aqui perto, doutor, aqui em Borebi, cidade vizinha de Bauru, a 25 minutos daqui, certa vez o MST invadiu uma propriedade rural da Cutrale, produtora de cítricos, de laranja, destruíram toda a produção, colocaram fogo em tratores e outros equipamentos agrícolas e destruíram a sede da fazenda. E nada aconteceu. De fato, nada aconteceu. Então não é só invadir, é invadir e destruir. Mas esse governo, doutor, está contemporizando, está tentando dizer assim, não, vamos negociar. Doutor, me perdoa, mas eu não consigo entender dessa forma. Com louco eu não negocio. Eu não posso entender que pode invadir e a gente vai negociar. Eu tenho que expulsar. E eu tenho direito a isso, né, doutor? Ô, Pitoli, sua indignação está correta, cara. O negócio é que nós precisamos orientar a população, certo? E o seu programa é extremamente importante em razão da audiência que você tem. E aí, nós queremos falar exclusivamente dentro da lei. Há um princípio que fala, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. E tem que valer para todos.
E aí eu identifico onde é que está o artigo que permite isso. No que se refere à defesa da pessoa, está nos artigos 23 a 25 do Código Penal, certo? Que fala das excludentes da ilicitude. E, como assim? O comerciante está trabalhando, vem o ladrão. O comerciante pode reagir contra essa injusta agressão e, se ele necessitar abater o criminoso, ele vai ser absolvido por legítima defesa. Como é que se dá a defesa de uma propriedade? É da mesma forma, e ela está autorizada pelo artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil, que todos os produtores rurais e proprietários de imóveis devem saber, que fala assim: o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. O que significa isso? Se o senhor deixar a propriedade ser invadida, o senhor já não pode mais usar os recursos para expulsar os invasores. Então, o que tem que acontecer? O senhor tem que se preparar, se armar, falar com os vizinhos para os senhores se tornarem fortes e repelir a invasão antes que ela aconteça. Numa dessas reuniões, eu perguntei isso. Tá bom, então, aqui. Lá na federação em que eu estava, na frente da vice-presidente e do marido dela, eu falei: senhores têm propriedades rurais. Se ela for invadida agora, nós estamos aqui dentro do escritório, o que os senhores vão fazer? Eles não sabiam dizer o que fariam, né? Aí um camarada, numa outra reunião, falou assim: não, eu vou reunir 20 aqui ou 30, eu vou chegar lá e vou meter bala. Aí, peraí, se os senhores matarem 5 pessoas, cada pena mínima do homicídio qualificado é 12 anos. Vezes 5, 60 anos. Vão perder a propriedade e a liberdade. Então, qual é o detalhe aqui, Pitório? Extremamente importante. O momento do uso da força e da violência. Então, estão entrando. Puseram a bandeirinha, você já dá um apito. Não entra. Joga uma pedra. Não adianta. Aí você tem que pegar a sua arma e abater o injusto agressor. Isso não é, isso é um absurdo, esse cara é doido. Não, eu estou traduzindo para as pessoas humildes entenderem o que a lei expressamente prevê. O que nós estamos vendo é a inversão de valores. Os honestos estão se retraindo, recuando, e os criminosos avançando. Eu vou te falar uma coisa absurda agora. Vou deixar você fazer a pergunta enquanto eu tomo água. Eu vou te falar agora que você vai ficar assustado. Fala a pergunta aí, por favor. Doutor, a minha dúvida é, nós vivemos logo após o fim da Segunda Guerra, nós aqui lemos e acompanhamos a história, o Tribunal de Nuremberg. E o Tribunal de Nuremberg, ele surge justamente, né, já como um tribunal de exceção para julgar os crimes de guerra, em especial os cometidos pelo Partido Nazista, pelos nazistas liderados por Adolf Hitler. E ali no Tribunal de Nuremberg surge uma situação que é muito importante a gente entender, inclusive para aqueles que usam da desculpa que são cumpridores de ordens. Quem cumpriu ordem ilegal também foi condenado no Tribunal de Nuremberg, que tentou se defender dizendo o seguinte: doutor, me corrija, por gentileza, se eu estiver enganado. Mas ali no tribunal tentou: não, eu só cumpri ordens. Não, amigo, você cumpriu uma ordem incumprível, você cumpriu uma ordem ilegal, você também será condenado. O que eu estou tentando dizer aqui é conscientizar aquele que ainda não percebeu e pode ter sido dominado por esse sistema, que ao cumprir uma ordem incumprível ou ilegal, em algum momento você também poderá ser condenado. Diante de toda a insegurança e incerteza que vivemos, é importante que você entenda que a história já condenou quem cumpriu o incumprível, doutor. Vitoli, você está mais uma vez correto. E todos os policiais sabem disso, desde o guarda municipal, policial militar, agente civil federal e militares das Forças Armadas. Se não sabem, deveriam aprender. Está previsto no artigo 22
do Código Penal. Chama-se coação irresistível e obediência hierárquica. Vou ler para vocês, rápido. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. O general fala assim, vamos fazer isso. Se a ordem for ilegal, quem for cumprir vai responder junto com ele se matarem uma pessoa, certo? Se o coronel falar assim, general, eu não vou cumprir essa ordem porque ela é manifestamente ilegal. Vá o senhor com aqueles que querem ajudá-lo. Mataram o camarada, somente o general e a equipe que for com ele será responsabilizada. Então, os policiais sabem disso. Agora vem mais uma vez a necessidade da atuação do povo, que é o seguinte, falar com os inferiores hierárquicos da Polícia Federal, da Polícia Civil e Militar. Cara, até quanto vale a dignidade da sua família, a sua liberdade? Você vai continuar cumprindo ordens manifestamente ilegais, mesmo que as consequências delas resultem em prejuízo para a sua família? É isso que nós temos que fazer. Por quê? Se os bons profissionais do direito, juízes, promotores, delegados e policiais em geral, cruzarem os braços diante dos abusadores do poder, o Brasil está salvo. E o Brasil estará salvo. Essa é a importância de o povo tomar conhecimento do poder que tem e saber que tudo pode resolver. E o que nós fizemos, então, diante da percepção de que sindicatos rurais, federações de agricultura e pecuária e associações de produtores rurais estão sendo indevidamente orientados? Fizemos um documento que nós pretendemos entregar aos respectivos presidentes, mas principalmente aos produtores rurais. Por isso, nós estamos fazendo também reuniões presenciais para que nós possamos orientar melhor as pessoas. Vitória, precisamos provocar todas as autoridades que tratam da segurança pública. Os invasores praticam corrupção de menores ao levar crianças para fazer a invasão em ônibus. Isso é crime de corrupção de menores. E o Ministério Público tem que ser provocado e não pode permitir que isso aconteça, porque o proprietário tem o direito de se defender, mas ele fica sem saber o que fazer diante eu vou atirar em criança? Por isso, as autoridades, o delegado da criança e da adolescência e o promotor de justiça que atua na promotoria da infância e juventude, tem que prevenir, proibir, que são os mesmos invasores que fazem as mesmas coisas sempre. Agora você vai me perguntar, já que você não me perguntou, o ouvinte está querendo saber, o seu ouvinte aí. Mas, doutor, como é que nós vamos nos defender se nós não temos armas? E aí, quer responder para mim, Pitoli? Depois eu respondo. Vou perguntar para você, Pitoli, diga lá. Eu não sei a resposta, doutor, eu sou um leigo. Então eu vou te responder. Presta atenção. Nós temos um negócio chamado, é tudo dentro da lei, tá, pessoal? Isso se chama colisão de direitos fundamentais. É quando os dois direitos que estão em litígio, na briga, estão lá na Constituição. Como é que o juiz vai dar uma sentença se está em jogo a propriedade e a vida? Porque quando os invasores chegam, eles incendeiam, você deu o exemplo aí, quebram, e se o dono ficar, é arriscado morrer e ser enterrado e ninguém acha mais o corpo. Se a lei penal e a lei civil permitem que você até mate o injusto agressor, por que você não pode ter uma arma ilegal para defender a sua família? Vocês falaram aí do desvio de fuzis e de armas. Onde estão as ações do poder público no sentido de buscar e apreender as armas que são mostradas na mídia, que eu chamo de mínima, treinamento de traficantes nos morros? Onde está
a ação do poder público para tirar essas armas dos criminosos. Ora, se isso passa a ser, até pela Suprema Corte, um ato jurídico e não antijurídico, traduzindo, traficantes estão livres para terem armas. Por que o trabalhador também não pode tê-las, armas ilegais, para se defender? Não é para cometer assalto. Então, senhor produtor rural, a lei permite que o senhor adquira armas ilegais para defender a sua propriedade e a sua família. E, ao mesmo tempo, nós fazemos um projeto de lei para que um deputado que respeita o patrimônio e a vida dê andamento a esse projeto na Câmara dos Deputados para que nós tenhamos o direito de adquirir armas legalmente. Entenderam? Nós vamos agir nos dois sentidos. Preparem-se com armas ilegais, porque o poder público assim o permite, mas também vamos exigir que deputados e senadores que são empregados temporários do povo cumpram a lei e respeitem a vida do produtor rural e a propriedade dele. Doutor Wilson Coriçala, doutor, obrigado pela conversa, pela franca conversa. Parabéns pelo trabalho do senhor. Espero vê-lo aqui novamente, doutor. Vitoli, veja para você aí, artigo 359-T do Código Penal, anota aí, 359-T. Você pode criticar qualquer poder que você quiser e falar o que você quiser, porque a lei assim o permite. Artigo 359-T do Código Penal. Vou te mandar aqui ele traduzido aqui no Zap. Um abraço, muito obrigado a todos aí. Obrigado, doutor Wilson Coriçala, conosco, 10 horas e 2 minutos, 10 e 2.